Fala galera, bem-vindos ao canal Alquímico. Na aula de hoje nós iremos falar sobre as propriedades periódicas, começando pelo raio atômico. Bom, o que vem a ser propriedades periódicas? Nós temos aqui o significado da palavra periódico, certo? É aquilo que se reproduz com intervalos de tempos iguais, certo? Por exemplo, pacientes faziam visitas periódicas ao médico, que aparecem em época certa. Por exemplo, para pagamento periódico, ok? E no nosso dia a dia também, pessoal, nós temos objetos que possuem perfis periódicos, como exemplo de uma serra, né? Nós temos aqui os dentes da serra, que elas se repetem com certa periodicidade, certo? Outro exemplo seria os elos de uma corrente. Você vê que eles vão se repetindo em um dado perfil, ok? Então, isto é a definição de periódico. Agora, aplicando na química, nós podemos dizer que muitas propriedades dos elementos químicos variam periodicamente, ok, pessoal? Ou seja, ao longo da tabela periódica, como por exemplo, raio atômico, volume atômico, densidade absoluta, temperatura de fusão e ebulição e etc, certo? Na nossa aula nós vamos nos concentrar no raio atômico. Bom, existe dificuldade de se medir o raio atômico de um átomo devido à nuvem de elétrons que circula esse núcleo não ter limite definido, certo? Então, como a gente sabe, o átomo não é uma bolinha sólida, como muito o pessoal imagina, que tem uma eletrosfera, que um átomozinho lá circulando. Você veria o átomo com a nuvem eletrônica, certo? Com os elétrons se movimentando de uma forma não exata, certo? Que você possa identificar ele exatamente, certo? Ou seja, o raio atômico é medido com auxílio de aparelhos de raio-x, ok? E o raio atômico é determinado através da distância entre dois núcleos vizinhos de dois átomos, certo? Então nós teríamos um núcleo aqui, um átomo aqui, temos aqui os elétrons ou elétrons girando, um segundo átomo aqui e a nuvem eletrônica, certo, pessoal? Então, essa distância é determinada pelos núcleos dos átomos vizinhos, certo? Justamente pela dificuldade de você determinar a nuvem eletrônica com certeza. Se fosse um círculo, como em matemática, que você tem um centro, um círculo bem definido, e você consegue achar o raio, certo? Mas no caso da química e dos elétrons, não é esse o comportamento, certo? Ou seja, o raio atômico R de um elemento é a metade da distância internuclear, ou seja, entre os núcleos, mínima D, a distância D, que dois átomos de um mesmo elemento podem apresentar sem que haja ligação química, certo? Então aqui também é importante. Sem que haja ligação química, ok, pessoal? Então nós temos aqui o núcleo de dois átomos do mesmo elemento, por exemplo, cálcio e cálcio. Então, nós temos a distância entre os dois núcleos, que é D, sem que haja ligação química. Então, o raio atômico será R, D, dividido por 2. Então, nós achamos aqui o R, certo? R é igual a D, a distância internuclear, dividido por 2. Assim, nós encontramos o raio atômico, ok, pessoal? Bom, como ele varia periodicamente na tabela, o raio atômico, nós temos o núcleo e as camadas, certo? Por exemplo, aqui o hidrogênio. Quando você vai descendo, vai aumentando o quê? O número de camadas, ok? Então, quando você vai descendo,
nas famílias, você vê que há um aumento do número de camadas eletrônicas, certo? A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Logo, também o raio atômico irá crescer nas famílias ou no grupo de cima para baixo, certo? Vai variar dessa forma, devido às camadas eletrônicas, ok? Já quando nós percorremos os períodos horizontalmente, nós verificamos o que? O aumento do número atômico, certo? 19, 20, 21, 22, 23, 24 e assim vai, 31 até 36, por exemplo, aqui do potássio até o criptônio, certo? Então, aumentando o número atômico Z, que você sabe que Z é o número de quê? De prótons. Quando aumenta o número de prótons, que é a partícula positiva, vai aumentando o número de prótons, os elétrons, que é carga negativa, vão ficar mais atraídos a esse núcleo, certo? Quanto mais a nuvem eletrônica vai se concentrando próximo ao núcleo, qual é o resultado? Nós temos que a variação do raio atômico, neste caso, pois a variação ocorre do número atômico da esquerda para a direita, então a variação do raio atômico se dá a partir daqui, da direita para a esquerda, certo? Por quê? Por causa que há o aumento do número atômico. Quanto mais aumenta o número atômico, é atraído as camadas eletrônicas para próximo do núcleo, certo? Então nós temos que o raio atômico cresce de cima para baixo nos grupos ou famílias e da direita para a esquerda nos períodos, certo? Então nós temos, resumindo, que o raio cresce de cima para baixo nas famílias e da direita para a esquerda, certo? Nos períodos. Bom, pessoal, esta foi a nossa aula sobre propriedades periódicas, falando sobre o raio atômico, certo? Até as próximas aulas. Valeu, falou!